Tudo bem? Bom, mais um ano começando na realidade, né? Eu tenho o costume de enviar um pouco do resumo de todos os meses e esse material vai ser um pouco diferente. Eu quero de forma breve comentar um pouco sobre o fechamento de 2025, que é importante, né? Mas eu quero focar bastante, ao invés de falar sobre posições em investimentos, o tipo de investimento que faz sentido em 2026, né? Eu acho que esse caso está muito mais atrelado à pessoalidade de cada um de vocês. Então, o meu foco vai ser justamente de entender o que tem acontecido num panorama global, quais são os principais riscos que a gente pode enfrentar, para que na individualidade com cada um de vocês a gente consiga de fato criar um plano, traçar um plano. Acho que mais do que o que a gente vem fazendo, né? Na realidade, o que a gente vem fazendo é o suficiente quando a gente olha sobre diversificação, mas é óbvio que também existe a condição de cada um de vocês, né? Planos, objetivos que mudam e por isso que uma carteira de investimento é um objetivo de vida de longo prazo, né, e dinâmico. As coisas se alteram ao longo do tempo. Então, sem mais delongas, vamos comentar um pouquinho de como foi o final do ano passado, né? Eu acho que surpreendendo muita gente, né? É um ano que a gente teve juros nas alturas, a média de CDI no ano foi de 14,3, né? A gente teve em 2024 um CDI na média de 10,9, então aumentou bastante já. A gente já estava percebendo esse movimento desde do meio de 2024 para frente, de alta de juros. E em movimentos como esse, né, ninguém espera que ativos de risco tenham performance positiva. Então, tendo em vista 2024, que mudou um pouco o rumo, né, a gente tinha uma ideia de Selic cair, chegou no meio do ano e isso foi subindo, a gente teve um reflexo na bolsa. Nossa bolsa lá em 2024 fechou negativa, né, menos 10,4. Então, quem imaginaria que em 2025 a gente teria o Ibovespa performando 34%, né? E isso 34% em reais, né? Eu vou trazer um próximo slide que fala um pouco dessa performance dolarizada para a gente comparar como que foi a performance da bolsa perante ao mundo, né? Além disso, dólar. A gente viu o dólar em 2024 subir quase 30%, 27,2%. Em 2025, surpreendendo muita gente ali, caindo 11,4, né? E aí eu acho que entra justamente um dos pontos mais importantes sobre economia, diversificação de carteira, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Essa é a realidade, né? Acho que diversificação de carteira ela apresenta muito bem pautada nesses movimentos, né? Quem ficou muito triste aqui, falando, não, eu quero tirar todo o meu dinheiro de bolsa, não faz sentido com juro tão alto. Deixou de surfar essa alta que poderia provavelmente ter recuperado esse recurso, né? E sabe-se lá o que vai acontecer esse ano. Essa é a realidade, né? O que a gente tem são expectativas, mas certeza nenhuma. E comentando um pouco sobre as performances dolarizadas, né? Quando a gente olha justamente Brasil, dolarizando esse performance de bolsa, ficou aqui em 48,9%, muito alto, né? Superou a Europa, superou a Alemanha, Canadá, enfim, próprios Estados Unidos, né? Então a gente teve uma performance extremamente positiva, né? Isso tudo eu vou pontuar um pouco também lá na frente. Acho que vale um resumo daqui, o porquê disso, né? Eu vou aprofundar mais, mas os assuntos casam. Um pouquinho na frente eu vou comentar o porquê que, desde que Donald Trump assumiu, quais foram os critérios que ele utilizou para fortalecer a economia americana. Mas está completamente atrelado a isso. Tá? Existiu uma intenção de fortalecer a indústria americana e enfraquecer o dólar perante ao mundo. Isso gerou fluxo. Então a gente percebeu um fluxo de investidor estrangeiro para mercado emergente. A América Latina como um todo recebeu bastante desse fluxo. Né? A gente percebe essa posição. E resumindo um pouco aqui de IPCA, né? Olha que interessante, a gente teve um IPCA em dezembro subindo ali 0,33%, em linha com a expectativa de mercado, né? E com isso, essa inflação acumulada nos 12 meses, de 4,46 para 4,26. O que isso quer dizer? O Banco Central tem uma meta de 3%, sendo o seu desvio padrão entre
máximas e mínimas, né, de 1,5%, ou seja, fechamos abaixo do teto da meta, que era de 4,5%. Obviamente é um cenário positivo, né? Só que quando a gente aprofunda um pouco mais e olhamos a inflação no núcleo, que basicamente exclui itens mais voláteis, a gente teve uma aceleração mais alta do que o esperado. O que isso quer dizer? Essa aceleração está na casa de 5 e pouquinho, quase 6%. E o que isso quer dizer para a gente? O que isso retrata? Existe ainda uma demanda muito forte, né, por parte da população que encarece os serviços. Então, de uma forma ou de outra, o efeito do Banco Central de manutenção de juros mais altos surtiu efeito ao longo do tempo. Talvez numa perspectiva menor do que queria, mas surtiu efeito. Tá? Então, acho que isso foram um pouco dos principais pontos, né, do que a gente deve esperar por aqui, e um pouco do panorama que eu vou comentar lá na frente. Ele traz um pouco de por que é importante acompanharmos isso, né? E justamente falando sobre o panorama global, né? O que eu vou falar um pouco aqui? Tarifas, essas incertezas políticas, tanto ligados aos investimentos, como que os países reagem a isso, falar um pouco de geopolítica também e, por último, Brasil, tá? Então, começando um pouco sobre Estados Unidos, tá? Eu acho super importante a gente entrar em um tópico que talvez muita gente não saiba. O Banco Central dos Estados Unidos, ele tem, diferentemente do Brasil, que aqui basicamente a gente tem que cumprir a meta de inflação, nos Estados Unidos não. Lá eles têm um mandato duplo, né? Eles têm que encontrar um equilíbrio entre essa estabilidade de preço e o pleno emprego. Então, por que é importante ter isso em mente, né? A decisão do Banco Central sobre política monetária não é pautada somente no indicador de inflação, como acontece no Brasil. Eles têm que entender se essa economia está aquecida, se existe um risco de colapso na economia, para também tomar decisões sobre política monetária. Então, falando um pouco sobre realidade de inflação, né, lá nos Estados Unidos. Esse gráfico ele é muito interessante, porque ele mostra um pouco sobre como é o crescimento dessa inflação, né, dos índices do CPI, e que tipo de fator contribui para esse aumento. A gente percebe que esse gráfico em verdinho nada mais é do que uma inflação causada via falta de oferta de produtos, né? Isso estava muito alto quando? Justamente momentos depois da pandemia, né? Quando a gente teve a volta das atividades, só que as fábricas ficaram paradas por muito tempo. Né? Era impossível que voltassem uma produção no ritmo que existia no passado. Então, esse gargalo que existiu, né? Existia uma demanda alta, mas existia falta de oferta. Então, a gente viu os preços subindo justamente por isso. O que a gente enxerga já hoje? A gente percebe que esse nível de inflação via falta de oferta já está completamente controlado. Né? Então, o que a gente vem observando é justamente uma demanda que também foi diminuindo ao longo do tempo, porque essa oferta foi atendendo o consumidor, só que a gente já viu a inflação em um certo nível de controle, né? Desde 2024, aqui, início de 24, até agora. E quando a gente olha justamente sobre o mercado de trabalho, né, americano, ele segue desacelerando, né? Mas ainda está criando vaga, né? Ele cria menos vaga ao longo do tempo. Só que um próprio estudo do Federal Reserve de Dallas, eles mostraram que hoje bastaria criar cerca de 30 mil vagas ali por mês para a economia ficar em equilíbrio, né? Então, com os dados atuais muito perto disso, na casa de 50 mil aqui, o mercado de trabalho já não é mais um problema inflacionário. E isso justamente traz a um fator interessante, né? Política de decisão de juros nos Estados Unidos. Então, basicamente, a gente já tem essa expectativa de uma manutenção, né, na reunião de janeiro agora, de mais um corte na reunião de março, e aí eles entram em dois ciclos de manutenção, como fizeram no último corte, para que em julho venham novamente com esse corte. E aí a expectativa, óbvio que com muito tempo de antecedência, né, mas são de três decisões de manutenção diretas. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre as tarifas, né? Acho que foi um dos pontos principais ali
em relação a um receio e uma mudança de rumo no mundo como um todo, que foi justamente quando o Trump assume a Casa Branca e com esse novo governo ele veio com a sua campanha de Make America Great Again, de querer buscar a América como ponto central, né, da economia como um todo. E o que é interessante de observarmos nisso, né? Ele, de certa forma, muitos economistas disseram que a maneira com que ele queria fazer, que fortalecesse a indústria, enfraquecesse o dólar, e isso que com a política tarifária ele conseguiu isso, só que basicamente disseram que ele estava utilizando de uma bazuca para matar uma formiga, né? Foram atitudes muito robustas. De, de alguma forma ou de outra ele vem conseguindo o que quer, né? Seja com mesa de negociação com os países e por aí vai. Então o que a gente percebe, né, quando a gente olha, faz essa leitura dos dados direta, a gente percebe, né, essa reindustrialização americana. Quando a gente tira as empresas de defesa, a gente percebe que existiu uma volta de investimentos mesmo em novos pedidos dentro da economia americana. Quando a gente avalia por ciclo, né, a gente percebe que de 16 a 18 tivemos ali um ciclo positivo de investimento industrial. 19 aconteceu uma desaceleração, justamente pautada ali com o início de pandemia, né, que foi 2020. Em 2021 teve uma recuperação muito forte, mas de novo pautada naqueles pontos sobre oferta que não existia, né? Existia uma demanda reprimida, essa era a realidade. Enquanto que em 2022 a 23 existiu uma perda de fôlego e agora a gente vê essa retomada gradual, com crescimento positivo novamente, né? Então, basicamente o que a gente enxerga é que a indústria voltou a crescer, mas em ritmo moderado, né? Não em boom, de certa forma. E aí justamente um outro impacto, né, que era uma necessidade que Trump queria, era justamente enfraquecer o dólar perante ao mundo. E o porquê disso, né? Existia o dólar sempre foi a moeda global, né? As reservas de grandes países, de grandes bancos centrais estão dolarizadas e a gente percebe que um dólar fortalecido ao longo do tempo impacta muito a exportação do país. Então imagina só, os Estados Unidos ele produz, tem uma indústria forte e ele quer vender a nível global, né? Hoje as empresas elas não funcionam somente internamente, principalmente empresas de tecnologia que têm grande parte da receita a nível globalizada. Quando a gente olha sobre essa ótica, um dólar forte faz com que as empresas não sejam tão competitivas a nível global. Por isso perdeu muito espaço para a China e outras economias. Então, uma das intenções de enfraquecer o dólar perante ao mundo é justamente pautado nesse ponto, né? Que a gente tem ali um dólar mais competitivo, ainda continuando sendo a moeda que os bancos centrais têm sobre reserva, então não perde o seu valor, né, sobre conservadorismo, e traz essa força competitiva via exportação ao redor do mundo. E a gente percebeu isso, né? Quando a gente compara o dólar com uma cesta de moedas, que é o DXY, ele perdeu bastante força, cerca de 9,6%. E para os países da América Latina isso não foi diferente, né? A gente ficou bem em linha aqui com relação aos nossos pares, México, Chile, Colômbia, por aí vai. Isso é um ponto importante, né? Esse fluxo, como eu comentei lá no início, fazendo aquele fechamento sobre o ano, está muito ligado à performance de bolsa. Esse gringo que trouxe recursos para cá, ele aproveitou de um mercado de renda variável descontado e comprou bastante. E aí falando um pouco sobre um mundo em mudança, né? Basicamente, o que a gente percebeu desde a atuação ali de políticas tarifárias, né, que se potencializaram bastante quando começou isso em março, né? A China está vendendo menos para os Estados Unidos, né? Mas ela conseguiu compensar isso vendendo para a Ásia, África, América Latina, ou seja, ela está mudando seus parceiros comerciais, né? Em vez de perder força. Então, não existe, de certa forma, uma crise de exportação. Ela está basicamente mudando os destinos de venda, né? O mercado ele vai se adaptando ao longo do tempo. E uma adaptação disso, né, foi justamente por conta dessas tensões geopolíticas, própria tarifas,
os Estados Unidos estarem sempre em pauta e serem parte central disso, a gente percebe justamente uma performance de um ativo que costumava ser uma reserva muito grande e voltou esse ano, né? A gente percebe que o ouro foi o ativo que mais chamou atenção praticamente em 2025. A gente percebe que o aumento da demanda foi extremamente grande, né, pelo metal. O ouro também nos ETFs, né, basicamente as pessoas físicas comprando, também existe um aumento gigantesco. E aqui a gente consegue ter um panorama de como que essas reservas globais aumentaram com o metal. Então, nesse gráfico que está muito bem descrito, né, a gente tem o ouro sendo o dourado, e a gente percebe que em 2017 existiu uma demanda, uma quantidade de reserva muito baixinha, que foi aumentando ao longo do tempo, né? A pandemia cresceu bastante também. E agora, com essas políticas de maior incerteza, como política tarifária, as próprias questões geopolíticas, a gente já vem percebendo esse aumento gradual nessa necessidade de reserva via ouro. E aí, comentando um pouco sobre riscos geopolíticos, né? A gente tem a doutrina Don't Worry, que é chamada pelos americanos, né? Que é inspirada naquela doutrina Monroe do passado. Então, é basicamente essa inspiração, só que com um tom mais assertivo e transacional, né? Basicamente, quais são os principais riscos que a gente pode observar no mundo via esse tipo de doutrina que vem acontecendo, né? Os Estados Unidos, basicamente, eles voltariam a tratar a América Latina como área estratégica direta de influência política externa, né, de política externa um pouco mais dura, né, menos diplomática e mais focada em interesse direto. É o que a gente vem percebendo, né, com justificativa de invasão de Venezuela, próprio compra da Groenlândia, que chegou a acontecer em algum momento. Então, isso acaba sendo um dos riscos que a gente pode observar nesse ano em relação à tensão geopolítica. E quando a gente desmembra isso dentro das Américas, é muito legal, porque tem um estudo da Eurasia Group que mostra como que essa lógica se manifesta, né, dentro de cada um dos países. Então, basicamente, quando a gente tem em verde, a gente tem, de certa forma, países que são recompensados porque eles estão alinhados com os Estados Unidos, né? Em amarelo, a gente tem países que têm uma relação mista, basicamente que sofrem mais pressão, por conta talvez dessa falta de alinhamento. E em vermelho, país pressionado, né? País que é alvo e tudo mais. Enquanto que os de cinza são aqueles países mais neutros. Então a gente pode perceber basicamente o que vem acontecendo em cada um deles. Né? Venezuela, Maduro já foi capturado. No Panamá já existe uma demanda de remover a China do canal. Colômbia, basicamente uma briga contra o tráfico de drogas e tudo mais, né? Então a gente tem bastante coisa que pode ser relacionada ao conflito geopolítico, principalmente nas Américas aqui. Continuando nesse tema, né, sobre esses riscos geopolíticos, a gente tem um ponto extremamente importante que é China e Taiwan, né? Então, essa pressão da China sobre Taiwan, ela é bem interessante porque a ilha é estratégica, né, em múltiplas dimensões. Então, para a China, para Pequim, Taiwan faz parte do território chinês desde 1949, né? E essa reunificação virou objetivo político do presidente da China, e basicamente Taiwan concentra ali produção global de semicondutores, né? O que dá relevância gigantesca para a economia de tecnologia, e disputa reflete ali basicamente uma competição direta entre China e Estados Unidos. E isso do que é legal de observar, porque essa questão, né, de China e Taiwan, ela deixou de ser simbólica e passou a ser um tema central geopolítica, né? Esse gráfico aqui da direita, o que é interessante? Que esses dados eles mostram basicamente que a China posicionou grande parte dos seus ativos militares no entorno de Taiwan. De certa forma, isso gera uma capacidade de pressão gigantesca, só que é um ponto importante, né? Por ser uma ilha, a gente tem justamente além de um possível ataque bélico que poderia acontecer, está muito mais pautado
há uma necessidade de uma intervenção logística, né? Justamente porque, né, ao mesmo tempo que Taiwan é altamente dependente dessas importações de energia e alimentos que torna vulnerável essas interrupções, a simples presença de um arsenal bélico da China ali pode impactar. Isso pode significar que a China, sem exercer qualquer tipo de ataque militar, pode impactar Taiwan comercialmente falando, né? Então, a combinação desse valor estratégico cria uma pressão em relação a esses dois países. Isso é interessante de se observar também. E um ponto legal, quando a gente fala agora sobre Rússia, né? Basicamente, a Rússia segue sendo um risco estrutural, né? Além da guerra na Ucrânia, pela relevância em petróleo e gás, pelo perfil confrontador do governo do presidente Putin, né? E pelo alinhamento com países que desafiam, de certa forma, essa ordem global. Então, essa postura ela aumenta um pouco essa fragmentação política, mantém esse grau de elevado, né, de nível de incerteza. A gente percebe basicamente que fica mais difícil de entender como que será essa porção, né, entre relação entre esses países, Rússia, Estados Unidos, China e por aí vai. E aí, um ponto interessante, né, que eles vêm colocando, que hoje nominaram de guerra híbrida, né? O que que isso acontece? Né? Esse mapa ele basicamente reúne episódios recentes atribuídos à atuação russa ou a grupos ligados à Rússia, né? Então, drones sobre países da OTAN, sabotagem em ferrovias, danos em infraestruturas críticas, ataques cibernéticos, enfim. Né? Acho que o ponto central aqui é que essas ações não configuram guerra declarada, mas criam estabilidade constante, né? E, de certa forma, elevam o nível da tensão na Europa. Né? Então, essa estratégia ela parece se desgastar os adversários, testa limite, gera incerteza, só que, de certa forma, sem ultrapassar claramente uma linha de conflito formal. Então, basicamente, a Rússia ela não atua no campo militar tradicional, mas também por meio de pressão indireta, né? Desestabilização e por aí vai. Então, é um ponto importante. E por último, né, comentando ali sobre um risco que a gente tem doméstico, interno, a questão principal no Brasil é a questão fiscal. A gente teve um ano marcado por uma política de cabo de guerra entre Banco Central e política fiscal, né, política do próprio governo. De certa forma, a gente já percebe que isso não existe melhoras há décadas, né? E esse ano a gente tem um fator relevante, né? Que entramos em cenário eleitoral. Provavelmente vai ser muito marcado por volatilidade e justamente porque com certeza vão existir liberações de emendas que impactam diretamente a nossa questão justamente fiscal, né? Em um ano que a gente bateu recorde de arrecadação, isso de certa forma nos preocupa. Quando a gente olha basicamente a nossa relação sobre dívida PIB, ela é muito ruim. A gente tem uma trajetória de gastos que não ajuda e soma-se isso ao encargo da dívida que é elevado. Né? Por que disso? A gente hoje, com essa dívida PIB na casa de 70 e pouquinho, o que isso quer dizer? Né? Tudo que a gente gera em relação ao nosso país, 76, 77% disso está destinado diretamente ao pagamento de dívida. E num país que temos um juro de 15%, essa dívida ela cresce de forma gigantesca. Né? Se a gente não tiver um crescimento de PIB que atribua esse crescimento da dívida, a gente tem um impacto negativo. Mas também se a gente não tiver um controle fiscal, de que a gente gaste com mais eficiência, isso daí pode aumentar ainda mais, porque a gente tem um juro tão elevado, porque existe uma percepção de mercado que existe um risco dentro de casa. Né? Então imagina você é, transportar isso daqui para uma família. Se você começa é, o seu mês sabendo que 75% do que você recebe ele está destinado a pagamento de dívida, né? Isso daí tira o seu poder de manobra para qualquer dor de barriga que venha enfrentar com sua família. Então é importante cortar gastos e mais importante que isso, né? Gastar de maneira eficiente. Então quando a gente traz
um pouco dos problemas disso, né, é justamente o que eu comentei um pouco antes, né? Então, o governo depende do endividamento para fechar contas. A gente precisa receber mais com elevada, ele está conseguindo obter recursos via endividamento. Mas isso não é sustentável ao longo tempo, né? Quanto maior essa dependência, maior a necessidade de elevar a arrecadação, uma coisa que está casada com a outra. E maior se torna a parcela da riqueza nacional consumida para sustentar o governo. Então, isso cria a armadilha da dívida, né? É complicado. Basicamente, o resultado disso, a gente reduz essa capacidade de crescimento, eleva a vulnerabilidade de choque externo, você não vai ter poder de manobra para dor de barriga, e pressão social para ajustes, né? Uma incerteza, em volatilidade, por aí vai, coisa que a gente já vem vivendo desde 2025. E aí, pessoal, acho que a ideia hoje era comentar um pouco sobre esses principais pontos que são interessantes de acompanhar no mundo hoje. E eu não vou trazer nada sobre investimento, só que eu acho que o mais importante, né? Como que a gente se protege? A gente sabe que a gente tem. Que nossa economia, o nosso mundo vive de ciclos. Isso faz parte. O mais importante dentro desse cenário é a gente saber que uma alocação estratégica pautada nos objetivos, ela é muito mais eficiente do que querer acertar time, né? Puxa, bolsa andou muito o ano passado. Eu devia ter posicionado. Aquele cara que pensou assim, com certeza comprou quando o bolso já tinha dado mais de 30%, né? E perdeu todo esse movimento de alta. Que é o mesmo caso daquele cara que talvez vendeu tudo lá em 2024, no finalzinho, porque a bolsa não tinha andado bem. Então, o que a gente tem que ajustar ao longo do tempo são os pesos, né? Eu acho que uma carteira eficiente ela está muito mais pautada ao que você tem como objetivo do que de fato com o que faz sentido naquele momento. E ao longo do tempo que o que é ajustado nessas revisões mais táticas são justamente os pesos, né, de cada portfólio que você segue dentro da sua carteira e por aí vai. Então o vídeo de hoje ficou um pouco mais longo, mas eu acho que é necessário para a gente ter um pouco desse panorama. E é isso. Um abraço.